Olá, queridos alunos, vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora falando de um outro aspecto presente no Diretório dos Índios. Vamos continuar falando do Diretório dos Índios, mas agora focando num outro aspecto. Para isso, vamos utilizar um pequeno artigo elaborado por Mauro César Coelho, chamado O Diretório dos Índios e as Chefias Indígenas, uma inflexão. E neste artigo, o Mauro César Coelho trata justamente das questões das chefias indígenas. Como é que o diretório alterou o sentido e o significado dessas chefias indígenas. Então, acho que o primeiro ponto a falar para podermos adentrar na questão que mencionei há pouco é falar sobre um certo esquema que foi reforçado e difundido por uma certa historiografia regional, que trata dos impactos do processo de colonização, em especial a partir das políticas indigenistas, produzindo dois polos opostos. Com essa nova realidade, então, da colonização e todo um processo de estruturação desse mundo colonial, tendo como uma via importante, significativa, a legislação indigenista, você tem, por um lado, ou a submissão indígena aos ditames legais da coroa portuguesa, ou você tem um processo de enfrentamento muito forte em relação a isso, a não submissão. A questão é, se por um lado há submissão, então você tem uma eliminação cultural desses povos. O outro lado é, se você tem um enfrentamento, então você tem uma eliminação física desses povos. Então, ou se submetendo aos ditames legais da coroa portuguesa, ou enfrentando como guerreiros fortes, bravos, os portugueses, o fim para esses povos indígenas era um fim igualmente trágico. Ou seriam eliminados fisicamente, por meio das guerras com os portugueses, ou seriam eliminados culturalmente, por meio da inserção desses povos ao projeto colonial europeu e, em especial, para a Amazônia, projeto colonial dos portugueses, né? O que o Mauro César Coelho vai questionar, assim como outros autores fizeram também, é que esse esquema ele oculta uma série de outros processos que precisam ser iluminados, que precisam ser focados para que esse mundo colonial e a inserção dos povos indígenas nesse mundo
para que tudo isso possa ser compreendido de uma forma muito mais significativa, porque esse mundo colonial é complexo, né? Quando se trata de resistência, em geral, quando se destaca um personagem e esse personagem ganha corpo e é sempre salientado como o grande personagem da resistência, por exemplo, a Juricaba, né? Acaba também ofuscando uma série de outros personagens, outras lideranças indígenas que tiveram um papel muito importante de resistência, mas pelo grau de complexidade que era essa nova ordem, a ordem colonial, outras questões se colocam. E o que o Mauro César Coelho traz, assim como também outros autores trouxeram, como Francisco Jorge dos Santos, Patrícia Sampaio, Nádia Farage, é justamente o protagonismo dos povos indígenas nessa nova realidade que eles acabaram tendo que enfrentar, né? É a agência na história, né? São os povos indígenas como agentes de sua própria história que fizeram escolhas, seja aceitando e participando do projeto colonial português, seja enfrentando de forma bélica os portugueses, né? Ou se inserindo nesse mundo colonial de diferentes formas, né? De modo que eles eram protagonistas e, nesse sentido, agiram, fizeram escolhas a partir da sua realidade, a partir da realidade do seu povo, a partir de seus interesses específicos, né? Isso é muito importante, porque aí você tem, né, um leque de possibilidades, não só para analisar uma série de questões ligadas a essas relações entre os povos indígenas e o colonizador europeu nesse mundo colonial que se formou, como também, né, compreender melhor esse mundo e a complexidade que aí se faz presente, né? E é nesse sentido que o Mauro César Coelho vai analisar a questão das chefias indígenas, porque antes do diretório, as chefias indígenas, elas tinham uma característica de serem, em geral, articuladas com os portugueses, aquelas, claro, aliadas, né, de forma articulada, e quando solicitadas, eram utilizadas pelos portugueses para, sobretudo, guerrear com povos indígenas que fossem bravos, que ainda não aceitaram ou de forma alguma iriam aceitar a presença portuguesa ali, né? Ou seja, quando havia guerra, então, das tribos aliadas,
essas chefias indígenas vinham nesse sentido de ajudar os portugueses a guerrear com aqueles povos que eram hostis aos portugueses, né? Com o Diretório Pombalino isso muda. O Diretório Pombalino vai tornar as chefias indígenas personagens políticos, né? Quer dizer, importantes intermediários nesse grande projeto de civilização elaborado pelos portugueses no Ministério de Pombal para a Amazônia, né? Então, o Diretório dos Índios ele vai alterar, né, o significado das chefias indígenas. Veja, claro que algumas tradições elas vão permanecer, mas as chefias indígenas, como que o índio se tornava chefe de sua tribo? Aí você tem alguns elementos, né? O esforço e a capacidade de manter a paz, a oratória, a generosidade, são características importantes. Também a coragem, a bravura, né? O talento na guerra. Então são características importantes e são de tradição indígena, né? Então um chefe indígena se tornava chefe a partir disso, né? Então as chefias eram constituídas a partir disso. Com o Diretório Pombalino isso muda. Claro que alguns traços permanecem, mas não vai ser esse o foco. E isso muda em que sentido? As chefias que antes eram constituídas a partir dessas características, portanto, se outros índios tivessem essas características, podiam ser chefes também, né? Claro que com o Diretório Pombalino, as chefias indígenas agora vão se tornar hereditárias. Vai passar de pai para filho. Elas se tornam hereditárias. E necessitam de uma legitimação da majestade, né? de Vossa Majestade. Ou seja, elas se transformam, passam a ser hereditárias e precisam também da anuência de Vossa Majestade. Então, isso daí é um traço de mudança. E tem uma outra mudança também significativa que vai fazer com que tudo isso se consolide, que é a capacidade das chefias indígenas de mobilizar trabalhadores para que pudessem então desenvolver atividades na roça do comum, mas que pudessem também, né, participar de uma agricultura, né, de exportação. Quer dizer, a mão de obra indígena no Diretório Pombalino continuava sendo fundamental, né? Então, quer dizer, de guerreiros indígenas, que é todo aquele processo, aqueles elementos que mencionei, que constituíam as chefias indígenas, agora, né, vai ter essa característica de você ter um esforço ou uma capacidade de mobilizar uma quantidade expressiva de mão de obra, né, se legitimar pela anuência da Vossa Majestade e se tornar hereditário. Essas chefias, na verdade, pelo Diretório, são os principais, né? Então, os principais, que são essas chefias indígenas na vigência do Diretório, eles vão ter essas características agora. Tem um outro ponto do Diretório também que é fundamental a gente destacar aqui, que eu havia falado na aula anterior, né? Que é a relação entre liberdade e trabalho. O Diretório dos Índios, ele vem no sentido de regulamentar uma lei de liberdade que foi dada anterior ao Diretório. E essa liberdade ela foi regulamentada, sobretudo, direcionada para que os povos indígenas que fossem convencidos a viver
dos lugares, nas vilas constituídas, né, pelos portugueses e para também esses povos indígenas, que pudessem então passar por um processo que culminasse na civilização dos índios. E nós vimos isso na aula anterior, as estratégias, né, para caminhar nesse sentido, as estratégias de civilização dos índios, não é? Então, os casamentos mistos, a obrigatoriedade da língua portuguesa, né, a obrigatoriedade de se vestir, né, entre outras questões que falamos na aula anterior, são estratégias nesse sentido. Mas há uma fundamental também, que é o trabalho, né? E, em geral, o trabalho indígena ele deveria ser canalizado para a agricultura. A agricultura, ela absorveria o índio que trabalharia nessa agricultura. Esse trabalho teria um significado de virtude, ele seria um elemento que ajudaria o índio a se civilizar, já que agora eles eram iguais aos portugueses, vassalos, né, do rei. E nesse sentido, o diretório também abriu possibilidades e gerou mobilidade social, que antes era difícil, né? Antes do diretório, o que se tinha? Vamos aqui, sobretudo, mencionar duas grandes legislações: o sistema de capitães de aldeia de 1611 e o regimento das missões de 1686, mas o alvará de 1688. Então, mas você tinha aí, como recrutamento da mão de obra indígena, também o resgate e a guerra justa. Os índios se tornavam escravos, além dos descimentos. No diretório não haverá mais escravidão indígena, não há resgate, não há guerra justa, então só há um descimento. Então, como conciliar então essa liberdade com o trabalho, né? Abrindo mudando o significado de trabalho, agora a virtude, abrindo, né, de certa forma, possibilidades. Até porque os principais agora, como intermediários políticos, como personagens políticos, eles também tinham um papel principal para esse projeto de civilização dos índios, e o próprio diretório dos índios se consolidasse, né? Então, o próprio diretório vai abrir possibilidades de trabalho para os índios, né? E vai gerar mobilidade. Então os índios vão agora fazer parte de tropas militares portuguesas, como alferes, entre outros, né? Eles vão se tornar vereadores, juízes de paz, cabos de canoa, né? Quer dizer, então o diretório também vai abrir para a mobilidade social. Quer dizer, é algo bastante significativo, que marca esse período para frente, sobretudo, não é? Então muitos índios vão se inserir no mundo colonial, fazer escolhas dentro dessa realidade. Alguns vão fugir, aí o principal, não atendendo ali seus anseios, não tendo seus anseios atendidos, vai sair com toda a sua gente, né? Muitas vezes o diretor de índio pedia para retornar e havia barganha do principal, tá, eu retorno, ou então eu desço para essa comunidade, para essa vila, para esse lugar, melhor dizendo, mas é preciso que o meu filho seja um alferes, é preciso que o meu filho seja um juiz, um vereador, enfim, né? E solicitava isso, não só do diretor, solicitava do governador e até mesmo do rei de Portugal. Então veja agora as negociações políticas presentes aí. Mobilidade social, negociações políticas e o principal como elemento fundamental para viabilizar o projeto colonial português presente no diretório dos índios, né? Há mais questões sobre o diretório que nós vamos falar e vamos falar na próxima aula. Agora, para finalizar, só lembrar, se antes as chefias indígenas elas eram constituídas a partir da guerra, a partir da oratória, da generosidade e outras questões do costume indígena, agora com o diretório
ela passaria a ser constituída a partir de uma hereditariedade, a partir da capacidade do índio de mobilizar mão de obra, né? E, claro, tendo a anuência da majestade. Esses principais se tornaram grandes negociadores políticos, né? E nesse sentido, você tem uma política indígena, que nós podemos chamar no plural políticas indígenas, porque cada tribo e cada principal, assim já estabelecido enquanto tal, enquanto chefe dessa tribo, ele vai ter demandas específicas. Então, são políticas indígenas. Então, você tem uma política indigenista do diretório, mas você tem uma política indígena que vai se materializar a partir das expressões dos principais. E aí você tem essa relação entre política indigenista e política indígena. Tá? Na próxima aula vamos trazer mais aspectos do Diretório Pombalim.